Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Que nessa manhã nada faça separação entre você e o Senhor nosso Deus. Que você esteja aberto para ouvir o que o Espírito Santo vai falar com você por meio da exposição das Santas Escrituras. Oremos, clamemos a Deus que nos abençoe. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Todos vocês comigo, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pai, dá glória ao teu nome. Dá glória ao nome de Jesus. Abençoa-nos, Deus, como igreja, enquanto ouvimos a tua palavra. Deus, nós não estamos aqui para ouvir voz de homens. Nós podemos até ver o pastor e ouvi-lo expor o texto, mas nós queremos, Deus, ouvir mesmo o Espírito Santo, falando nas Escrituras. Então, Deus, dá-nos a iluminação do teu Espírito, que a unção do mesmo nos encha nessa manhã, que a sua presença graciosa nos acompanhe. Há pouco, nosso pastor orou pedindo perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que nada faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós. Ó Pai, que nessa manhã o Senhor nos ache onde estivermos, nos encontre, abençoe o nosso coração, nos console. Ó Senhor, nos corrija se necessário for. Abençoa a nossa vida. Deus, eu quero pedir que o Senhor repreenda todo ataque do diabo contra nós. O Senhor sabe quantas batalhas espirituais temos enfrentado nesses últimos dias. Mas a tua palavra diz que o Senhor triunfou dos demônios, dos principados e das potestades na cruz, quando Cristo cravou ali todo o escrito de dívida que era contra nós. Então, Deus, agora, perdoados de nossos pecados, nós nos lançamos nos braços do Senhor e pedimos que nos enchas do teu Espírito Santo e da tua paz, enquanto ouvimos a tua palavra. Isso clamamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-vos, irmãos e irmãs. Meus queridos irmãos e irmãs, no ano de 1983, meu tio mais novo comprou um LP. Mas na casa da minha avó não tinha toca-disco. E lá em casa tinha. E ele foi então com o seu LP evangélico lá para casa para ouvirmos canções. E ali eu aprendi
naquele ano de 1983, uma canção que diz assim: eu caminhando vou para a cidade santa, eu caminhando vou para a cidade santa, eu caminhando vou. E depois dizia assim: a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Quem sabe canta comigo: a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Você pode sinceramente dizer nesta manhã que a sua alma está cheia de paz? O apóstolo Paulo conclui essa perícope maravilhosa, prometendo a nós que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O texto nos dá a promessa de uma paz teocêntrica, ela vem de Deus. Uma paz ultra inteligível, que está além da capacidade de compreender em circunstâncias difíceis. Uma paz protetora. Paulo nos mostra essa paz. A ideia dessa palavra no grego é como se ela fosse um guardião, um soldado, com seu escudo e sua lança, ainda batendo ali, a lança batendo, nos protegendo, na porta da nossa mente e do nosso coração. E isso só é possível porque nós estamos em Cristo Jesus. O texto nos promete aqui, amados irmãos, uma paz que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E por isso, então, nessa manhã, o Senhor vai falar conosco e vai nos ensinar como ter uma paz protetora. Como nós podemos ter em nossa vida essa paz que é como um soldado na porta da nossa mente e nos protege de pensamentos ruins e equivocados. Essa paz que está na porta do nosso coração, que guarda os nossos sentimentos mesmo nos momentos mais difíceis, para que nós continuemos a viver para a glória de Deus e sendo uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. A minha oração é que Deus não só te encha, mas que Ele te locuplete, que Ele faça com que você transborde, que Ele inunde a sua vida de paz nessa manhã, em nome de Jesus. Amém! Como ter uma paz protetora? Inicialmente o nosso texto nos diz: permaneça firme. Como ter uma paz protetora? Permaneça firme. Versículo 1. Portanto, vamos ler comigo todos, vamos lá? Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Irmão, se alguém falasse comigo aqui desse jeito, poderia falar qualquer coisa depois. Imagina alguém virando para você e falar assim: meu irmão querido, você é um amado. Estou morrendo de saudade de você. Você é a alegria da minha vida. Vocês são a coroa do meu ministério. Paulo diz: vocês são a prova de que Deus me chamou e converteu vocês. Vocês são a minha colheita, a minha coroa. E se não bastasse, ele já o chamou de irmãos, de amados, tem saudade deles, já diz que eles são alegria, já o chamou de coroa, mas em sexto lugar ele repete: sim, amados. Quem faz tantos elogios pode falar qualquer coisa. E Paulo vai falar algo muito sério, mas ele prepara o coração deles, derramando, queridos, um vaso de amor sobre eles. E depois ele diz, então: permanecei deste modo firmes no Senhor. Esse verbo usado para permanecer no grego significa literalmente estar fincado como uma estaca. Significa estar enraizado.
E ele traz a ideia de alguém que fica firme mesmo num campo de batalha. Mesmo que os inimigos estejam atirando em você, jogando bombas em você. Mesmo que o exército venha gritando para te atacar. Você fica firme e não arreda pé. Você não retrocede. Você fica firme. E Paulo está dizendo que mesmo que haja uma grande guerra, conflitos exteriores contra nós, lutas no seio da nossa família, e dificuldades até na igreja, nós temos que permanecer firmes no Senhor Jesus. Nós não podemos nos afastar dele. Nós não devemos nos desviar dele. Mas nós devemos permanecer firmes na caminhada com o Senhor. Mas não se esqueça que o apóstolo começa o versículo com uma conjunção. Ele diz lá no início, portanto. Isso significa que ele, depois de elogiá-los tanto, vai dizê-los que fiquem firmes na batalha cristã por causa de alguma coisa que ele falou antes. E o que ele falou antes, irmãos? Versículo 20 e 21 do capítulo 13, ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Por que os filipenses devem permanecer firmes? Porque a pátria deles não está aqui. A verdadeira pátria deles está no céu. Deus vai trazer essa pátria de lá quando o Senhor voltar. Mas o texto diz que Deus não só dará essa pátria, mas de lá ele vai enviar o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor virá e trará a nova Jerusalém, mas ele, o nosso rei, virá nos buscar. E nós estaremos com ele. Paulo diz que nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o texto diz que além de trazer a nova Jerusalém celestial, e além de nos encontrar, o Senhor Jesus vai nos livrar desse corpo pecador, desse corpo que muitas vezes sofre os efeitos, as consequências da maldição do pecado sobre o mundo. Paulo diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. O nosso corpo é de humilhação, irmãos. Nós somos fracos, nós temos limites, nós adoecemos. Quando adoecemos, saem do nosso corpo coisas que nós temos até vergonha de mencionar. Nossa saúde é frágil. Se um carro nos atropelar, nós podemos morrer a qualquer momento. Esse corpo é um corpo de humilhação. Mas o texto diz que o Senhor vai transformar esse corpo de humilhação num corpo igual ao corpo que o Senhor Jesus tem hoje. O texto diz aqui que ele transformará o corpo da humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E Paulo diz, e não duvide disso, porque ele tem a eficácia e o poder de subordinar a si todas as coisas. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E quando ele vier, ele vai nos dar um corpo glorificado como o dele. Você se lembra que quando Jesus está ressuscitado, os discípulos estão reunidos, trancafiados, morrendo de medo dos judeus, e ele não vem como um espírito, ele vem no seu corpo, sem atravessar a parede, ele aparece no meio deles e diz, paz a vós outros. Essa é uma propriedade do corpo glorificado de Jesus. Então, quando eu vejo isso do Senhor Jesus, hoje para ir para a Europa a gente junta dinheiro um ano, né, Henrique? No novo céu e na nova terra, nós vamos falar assim, vamos tomar um cafezinho ali na Champs-Élysées? Bora lá. E a gente sai daqui e toma um cafezinho lá. É propriedade do corpo glorificado de Jesus. Nós vamos ter um corpo igual o dele. A Bíblia diz que o rosto dele brilha como o sol na sua força. A Bíblia diz que ele tem cabelos brancos como alva lã. A Bíblia diz que a sua voz é voz como voz de muitas águas. A Bíblia diz que as suas vestes são blancas e resplandecentes. O seu corpo é perfeito. Nós teremos humanidade glorificada, como Cristo tem. Teremos um corpo imorredouro, um corpo imortal. Isso significa que eu não terei mais essa barriguinha no céu, irmão. Aleluia! Eu vou voltar a ter cabelo! Glória a Deus! Tem muitos aí vibrando junto comigo. Eu vi quase um glória calvinista aí. Nós seremos perfeitos. Não haverá efeitos da queda no nosso corpo. Nós teremos um corpo glorificado. Jesus tem poder para fazer isso.
Então, meu querido irmão, diante da grande bênção da salvação que você recebeu, e diante das promessas maravilhosas que você tem de ser igual a Cristo Jesus na eternidade, por que você vai andar flertando com este mundo? Por que você vai flertar com o pecado? Por causa dessas promessas maravilhosas, Paulo diz: não transija, não fuja, não ceda, permaneça firme no Senhor Jesus. Não aceite, querido amigo e irmão, os convites deste mundo para se afastar de Deus. Não flerte com o pecado, não dê espaço ao diabo na sua vida. Você tem uma pátria celestial nos céus. É por isso, querido irmão, que eu sempre falo para a juventude da nossa igreja, quando tenho oportunidade, que nós não precisamos de nos alegrar em alegrias efêmeras deste mundo que os mundanos têm. Sabe por quê? Porque Jonathan Edwards dizia muito bem que esse mundo é o único céu que o ímpio vai experimentar. Então o ímpio vai para o mundo, e aí de repente ele cai na gandaia com tudo, porque é o único céu que ele vai experimentar. Depois disso ele vai para o inferno. É por isso que ele se entrega totalmente àquilo. Agora, por que eu não vou para a gandaia? Eu sou o templo do Espírito Santo. Você imagina o templo do Espírito Santo lá no carnaval, se esfregando numa mulher no carnaval? Se eu pego o templo do Espírito Santo e levo para o carnaval, eu estou profanando o templo do Espírito Santo. E eu vou me ver com o Senhor. Então nós temos uma alegria maior. Se você tem uma fonte de água limpa, para que você vai querer beber água suja de barro? Viva para a glória de Deus. Deleite-se no Senhor. Permaneça firme. Guarde bem a frase de Edwards. Este mundo é o único céu que os ímpios vão experimentar. E este mundo é o único inferno que o cristão experimenta. Glória a Deus! Nós sairemos daqui. Que Deus te dê a bênção de não flertar com o mundo, mas que você fique firmado no Senhor Jesus e no seu Evangelho todos os dias da sua vida. Amém, meu irmão? Assim, então, você vai ter uma paz que protege a sua mente e o seu coração, porque você não vai flertar com o exército inimigo. Você vai ficar firme ao lado do exército do seu Senhor, Jesus. Você poderia me dizer que o seu coração hoje está cheio de paz? Pastor, como ter uma paz protetora? Em primeiro lugar, permaneça firme. Mas em segundo lugar, o texto diz: viva em unidade. Como ter uma paz protetora? Viva em unidade. Versículo de número 2 e 3. Eu vou ler o 2 da igreja o 3. 1, 2, 3, vamos lá? Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Vocês o 3. Quando Paulo plantou a igreja, houve duas irmãs preciosas ali, talvez daquelas mulheres que oravam com Lídia na beira do rio. E quando Paulo pregou e Lídia se converteu ali, talvez essas irmãs fizessem parte daquele grupo de mulheres piedosas de oração. Evódia e Sintique. Evódia tem um nome que significa doce fragrância. Evódia cheira bem. Uau, irmã, que perfume é esse, é? Sintique significa boa sorte, bênção, prosperidade. Mas ainda que Evódia tivesse que exalar a doce fragrância de Cristo Jesus, e ainda que Sintique tivesse que manifestar a bênção de Jesus em todas as suas atitudes, elas, como falhas pecadoras, brigaram. E a briga tomou uma proporção muito grande. E a igreja de Filipos já vem enfrentando problemas porque ela é perseguida pelos romanos. E essas irmãs provavelmente eram duas líderes ali na sociedade auxiliadora feminina da igreja de Filipos. E as mulheres ficaram uma parte do lado de outra, as outras do lado da outra, e isso está gerando uma grande divisão na igreja. E o diabo está tomando vantagem desse negócio. Então Paulo, querido irmão, fala assim: rogo a Evódia. Ele podia ordenar, mas ele pede: irmãs, por favor, parem com isso. Não dê lugar ao diabo na sua vida, parem de brigar. Rogo a Evódia e rogo assim, pensem concordemente no Senhor. Voltem, irmãs, a unir seu pensamento.
Paulo aqui, irmãos, está lutando pela unidade da igreja. Porque o próprio Senhor Jesus disse que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Se você entrasse nessa igreja e nós estivéssemos brigando aqui, você sairia correndo. Se você entrasse aqui antes do culto e visse dois irmãos se empurrando na igreja e se agredindo um ao outro, você falaria, isso é igreja de doido. Jesus não está aí não, eu vou embora dessa igreja. Queridos irmãos, quando nós vivemos em unidade, nós atraímos outros para Cristo Jesus. Mas quando nós vivemos em contendas, nós afastamos outros de Cristo Jesus. E é por isso que Paulo diz a essas queridas irmãs, pensem concordemente no Senhor. E ele pede a ajuda de Epafrodito, pastor daquela região, que estava com ele em Roma, auxiliando-no no ministério, e trouxe a carta para eles. Ele diz assim, a ti fiel companheiro de julgo, Epafrodito, meu amigo, irmão, me auxilie, vá lá, converse com essas duas irmãs, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, outro pastor precioso, e com os demais cooperadores meus. O nome desse povo todo está no livro da vida. Eles vão passar a eternidade juntos no céu. Então é falta de sabedoria brigar, porque você vai ter que ver o rosto do seu irmão aqui e vai ter que vê-lo durante toda a eternidade. Que bênção maravilhosa, irmãos, é que pessoas que se chateiam umas com as outras têm a possibilidade de pedir perdão, se arrependerem e se reconciliarem. Isso é fruto do perdão de Cristo Jesus na nossa vida. Mas quando o coração delas está endurecido e não atina para isso, é um privilégio imenso que nós tenhamos liderança na igreja, que pode se aproximar dessas pessoas e confrontá-las em seu erro, em chamá-las ao arrependimento, e buscar a reconciliação no meio do povo de Deus. A divisão não pode ser tolerada na igreja de Cristo Jesus, porque a unidade tem o poder impactante de mostrar quem Cristo Jesus é e o que Ele fez em nossa vida. Ainda mais numa igreja que se chama unida. Há uma família jovem vindo para a nossa igreja, eles frequentam só o culto vespertino. Eles perguntaram a um de nossos presbíteros, a unida é unida mesmo? Ou isso é só hipocrisia no nome? Vocês vão me responder. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Que nós não nos orgulhemos só de ter o nome histórico, nós somos a Igreja Unida. De nada serve chamar-se Igreja Unida, que tem uma grande história, se nós vivermos brigando, desentendendo, falando mal uns dos outros e não perdoando os nossos irmãos. A primeira experiência que eu tive no pastorado, aos 21 anos de idade, na primeira reunião de conselho que eu participei como pastor ordenado, em Santiago de Chile, eu ainda não tomei posse como presidente do conselho, porque o presidente do presbitério estava lá, eu não tinha sido recebido na denominação. Mas já estava na reunião do conselho da igreja que eu pastorearia. Primeiro teria que passar pelo presbitério, mas eu já estava lá. Então o presidente do presbitério, que era o pastor designado, presidiu a reunião e eu lá estava. Infelizmente, 2 irmãos presbíteros se desentenderam nessa reunião. E começaram a gritar um com o outro. E de repente um bateu na mesa e falou assim, eu não sou obrigado a ouvir esse tipo de coisa. Levantou e foi embora. E eu virei para o pastor e falei, o senhor vai deixar ele embora? O pastor tinha idade para ser quase meu avô, né? Eu tinha 21 anos. O que eu faço, reverendo? Eu falei, reverendo, vai atrás dele, não deixa ele embora. O pastor, ele já foi. Durante a semana, irmãos, eu liguei para fui conversar. Um tinha acho que 47, o outro 56. Conversei com um, conversei com o outro. Na outra semana, nós estávamos reunidos juntos. E que privilégio ver aqueles irmãos contarem coisas que já os tinham chateado antes. E eles então puderam sentar, falaram, houve um momento tenso na reunião, mas depois se pediram perdão, se abraçaram, e Deus abençoou a nossa igreja. E ela cresceu para a glória de Deus, porque nós trabalhávamos em unidade. Certa vez eu li uma história preciosa, uma história árabe, eu achei muito bonita. Ela diz o seguinte, que 2 homens amigos iam peregrinando juntos pelo deserto. E de repente eles começaram a discutir, aqueles 2 amigos, depois de uma tempestade de areia, e um amigo empurrou o outro e ele caiu no chão.
Então aquele que foi empurrado, pegou o seu cajado e escreveu na areia o seguinte: hoje o meu melhor amigo me empurrou e eu caí na areia. Ele se levantou, se limpou. Continuaram caminhando, meio distante um do outro, sem falar nada. De repente, no meio do deserto, Deus dá a eles a bênção de encontrar um oásis. E aquele que foi agredido, talvez mais angustiado e mais triste por causa do que aconteceu, logo se atirou na água e começou a nadar, e havia uma parte daquela pequenina lagoa que era funda, e ele então não sabia nadar direito e começou a afundar. Então o seu amigo que o tinha agredido nadou até ele e o salvou. E quando ele de lá saiu, então ele pegou um saibro e escreveu na pedra: hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. Então o amigo dele perguntou para ele: por que quando eu te empurrei, você escreveu com um cajado na areia? E por que quando eu te salvei, você escreveu na pedra? Ele disse: sorriu, meu amigo. Quando nossos amigos e pessoas que amamos fazem algo ruim contra nós, nós temos que escrever na areia de nossos corações para que o vento sopre e tudo caia em esquecimento. Mas quando as pessoas que amamos fazem o bem para nós e salvam a nossa vida, nós temos que escrever na rocha de nossa mente para que fique eternizado o quanto somos amados e como somos gratos a Deus pelos nossos irmãos e por suas amizades. O que você escreveu na pedra? As ofensas ou os benefícios? Talvez você fez o contrário. Alguém te fez tanto bem e num momento só falhou com você. E você resolveu ressaltar a falha, esquecendo de todo o bem que tinha recebido. Que Deus tenha misericórdia do seu coração em nome de Jesus. Porque Cristo te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Que Deus te dê a bênção de ter um coração perdoador. E que você seja um instrumento para que a igreja de Cristo viva em unidade. Só assim nós seremos protegidos pela paz. Se você tem alguma intriga com algum irmão seu, se você anda chateado com algum irmão seu, hoje é dia de arrependimento. Irmão, geralmente as pessoas não falam mal de outras pessoas para mim na igreja. E elas sabem por que elas não falam mal, porque eu vou fazer alguma coisa a respeito. Pelo menos eu vou mandar você conversar com o irmão de quem você está falando mal. E dependendo da situação, eu vou pegar você e nós vamos juntos. Agora, se você dá ouvido a todo tipo de coisa, todo mundo vai falar tudo para você. E você vai ser cúmplice de todas as fofocas. Que no lugar de ser cúmplice de fofocas, Deus faça de você um pacificador, amém? E em lugar de falar mal dos seus irmãos para os outros, converse com ele, para que Deus restaure o relacionamento. E você possa participar dessa mesa em paz. E viva em paz, debaixo da bênção de Deus, todos os dias da sua vida. Que Deus te encha de paz. Mas talvez você me pergunte nessa manhã: querido pastor, como ser protegido pela paz? O texto diz: permaneça firme, viva em unidade, mas alegre-se em Cristo Jesus. Paulo, no versículo de número 4, vai repetir literalmente o que ele nos ensinou no versículo 1 do capítulo 3. Eu já preguei um sermão de 50 minutos só sobre o que está no versículo 4. Por isso ele diz: outra vez vos digo, porque já tinha falado antes. Ele diz aqui: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Paulo diz que a nossa maior alegria tem que estar em Jesus. Ele diz que essa alegria não é uma ordem, não é um conselho, é um imperativo. Alegrai-vos. Mas essa alegria, além de ser imperativa, ela deve ser constante. O verbo está no presente. Hoje eu me alegro, amanhã é presente, depois de amanhã é presente. Sempre eu tenho que me alegrar. Mas o verbo está no plural. E também usa um pronome logo depois. Significa então que essa alegria é comunitária. Eu não me alegro sozinho. Está na segunda pessoa do plural. Alegrai-vos. A verdadeira alegria cristã só é vivida no meio da igreja de Deus. Lá em casa eu cheguei testemunhando. Sábado. Eu tive aqui no início da vigília na sexta, na reunião de oração no sábado de manhã. E eu falei:
Deus gosta de reunião de oração. Às vezes você fala assim, não, pastor, mas eu já oro em casa, sozinho. Mas a sua vida cristã não é uma caminhada solitária. Deus tem um corpo, Deus tem uma noiva, e Deus quer que nós vivamos juntos. E querido amigo e irmão, a reunião de oração é um momento de visitação de Deus, porque ali o povo de Deus está unido, a noiva está unida buscando a face do Senhor, e Deus gosta de reunião de oração. Porque o seu povo está unido invocando por causa do nome de Jesus. Se você quer ter mais alegria com o povo de Deus, comece a frequentar as reuniões de oração. Venha na vigília. Você não é um cavalheiro solitário. Ninguém consegue viver a vida cristã sozinho. Se você quer experimentar alegria, comece a invocar a Deus junto com o povo de Deus. Mas o texto diz que essa alegria, além de ser imperativa, além de ser contínua, além de ser comunitária, ela deve ser uma alegria constante, alegrai-vos sempre. Deve ser alegria reiterativa, Paulo diz, outra vez digo. Mas, sobretudo, Paulo diz que essa alegria é cristocêntrica. Alegrai-vos no Senhor. Quando você entende que Jesus te amou, que deu a vida na cruz para te salvar, que você nunca foi amado por alguém, da mesma maneira que Jesus te amou e deu a vida na cruz por você, que Ele se entregou para conquistar o seu coração, e que Ele não quer dividir você com ninguém. Ele quer que você seja totalmente dele. Ele morreu por você. Ele te ama, Ele te salvou. Então você entende, o Senhor me amou apesar de toda a minha maldade. Eu sou perdoado de todos os meus pecados. Eu sou livre. Diabo nenhum tem poder para dominar a minha vida. Nenhuma pessoa pode estragar o meu relacionamento com Deus. Nenhum problema me arrebata das mãos do Senhor. Cristo é a razão da minha vida. Eu tenho Jesus e ninguém o tira de mim. Quando você entende isso, você pode se alegrar, seja qual for a situação. Que Cristo seja o maior amor da sua vida. Que Ele alegre o seu coração. Para que você tenha essa paz protegendo a sua mente e o seu coração. A sua alegria não pode estar em você. Não pode estar em seu cônjuge. Sua alegria última não pode estar em seus filhos. Não pode estar nos seus amigos. Não pode estar no seu desempenho profissional. Não pode estar no saldo da sua conta bancária. A sua alegria tem que estar no Filho eterno de Deus, que te amou e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados, para que você fosse reconciliado com o Pai, para que você fosse declarado justo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, para que você fosse adotado como filho de Deus, para que você tivesse paz com Deus, para que você tivesse a bênção da vida eterna. Hoje, se o seu coração está desanimado, e se a decepção e a tristeza estão assolando o seu coração, o desafio é que você coloque a sua alegria em Jesus. Porque nunca ninguém te amou como Jesus te ama. Ele não te abandona, Ele te carrega no colo, Ele te leva para a glória. Ele nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Alguns anos atrás eu assisti aquele filme maravilhoso do pessoal da Sherwood, aquele filme sobre oração. Alguém lembra o nome? Me lembra o nome? Eu esqueci o nome agora. Quarto de Guerra. Quando aquele filme saiu, irmãos, eu fui tão impactado com aquele filme que eu paguei, eu estava em Brasília ainda. Eu levava grupos de 10, eu falei assim, vou pegar minhas economias e eu vou usar o povo para ter um despertamento de oração. E eu levava grupo de 5 e de 10 e pagava o cinema para todo mundo, né? Só para o povo despertar para orar e buscar a face de Deus. Eu falei, algo tem que acontecer aqui. E em determinado momento daquele filme, Alice, que é a protagonista do filme, que foi ensinada por aquela senhora de oração, que não deveria ficar brigando com o marido dela, porque o marido dela não era o inimigo dela, o inimigo era Satanás, então ela tinha que lutar espiritualmente com as armas da oração. E quando ela começou a orar, limpou um quartinho e criou um quartinho de oração na sua casa e pregava as orações na parede, ainda meio desanimada. De repente a amiga dela liga para ela que o marido dela está em outra cidade, ele não viu a amiga dela, jantando com outra mulher. E ele estava preparando tudo para cair em adultério pleno com aquela mulher naquela noite. E ali sentiu uma dor profunda e ela foi para o quartinho orar. E é tão maravilhoso, irmão, que na hora que ela caiu de joelho, o estômago do marido dela começou a embrulhar. E ele foi para o banheiro e
vomitou e a gente nem sabe se saiu por baixo. O negócio foi tão feio, irmão, que ele não conseguiu pecar com aquela mulher naquele dia. Deus responde às orações. Ele voltou para casa, estava roubando na empresa, foi disciplinado, foi envergonhado. A mulher ia conversar com ele, ele achava que ela queria jogar as coisas na cara dele. Um dia ele entrou no quartinho e viu as orações que ela fazia por ele na parede. Então um dia ele chegou no quarto, ele sonhou que ele estava destruindo a esposa e ele caiu humilhado na presença do Senhor. E quando ela entrou no quarto, ele estava de joelhos, ele falou assim: eu tenho feito mal para você. Ele viu no telefone dela que a amiga tinha mandado a mensagem: eu quase te traí, Liz, e eu sei que você sabe disso, eu vi a mensagem no seu celular. Eu só tenho feito coisas erradas. Por que você está me tratando bem desse jeito? E além disso, você ainda está orando por mim. Chorando, desesperado. E ela virou para ele e falou assim: eu sou sua. Mas eu quero dizer para você que antes de ser sua, eu sou dele. E eu quero dizer para você que a minha alegria última não está em você. A minha alegria está em Jesus. Aonde está a sua alegria? Você é de Jesus. Preste atenção. Você é de Jesus. Você não se pertence mais. Você acha que faz o que dá na telha. Você só vai até onde Jesus permite. Você não é seu. Você não pertence a si mesmo. Então pare de viver para você. E se alegre no Senhor, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Quando Jesus foi o maior amor da sua vida e foi a maior alegria do seu coração, você vai ter paz e você vai poder se alegrar, seja qual for a situação. Que Deus te encha de alegria nessa manhã, em nome de Jesus. O seu coração está cheio de paz? Hoje, na porta da sua mente tem um soldado batendo a lança, com seu escudo empunhado, desafiando as angústias e os problemas, e mostrando que você está transbordando da paz de Deus. Pastor, como ser protegido pela paz? Permaneça firme, vive em unidade, alegre-se no Senhor. Mas o nosso penúltimo ponto diz: seja gentil. Seja gentil. Seja gentil. Versículo de número 5, leamos todos juntos? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Paulo diz que todas as pessoas têm que ver em nós a nossa moderação. A ideia para essa palavra, moderação, significa gentileza. Mas não é uma gentileza hipócrita. É uma gentileza que nasce do coração. Fazendo exegese dessa palavra no grego, irmão, eu descobri o significado pleno dessa palavra. William Hendrickson diz que não tem tradução para ela nem no português nem no inglês. A ideia dessa palavra é o seguinte: que você tem que ser moderado, que você tem que ser gentil, mas mais do que isso, que você, e é um grande desafio para mim isso daqui, tá? Estou falando que eu sou o primeiro a ser confrontado desse texto. A ideia dessa palavra é o seguinte: é que você exercite misericórdia quando você tem o direito de exercer justiça. Esse é o significado pleno dessa palavra. A pessoa pisou na bola com você. Ela merece que você vá para cima dela como um trator de esteira. Ela merece. Mas aí você vai e resolve atuar com misericórdia. Isso nós não conseguimos por nós mesmos, irmãos. É só por causa da graça de Jesus. É só por causa do Espírito Santo. E vocês conhecem o pastor de vocês, vocês sabem que eu tenho personalidade. E quando eu estudava esse texto, ainda ontem à noite, hoje de manhã, eu fui totalmente humilhado pelo Senhor. Eu falei, eu preciso aprender aquilo que Spurgeon ensinou, né? Que todo pastor tem que ter um olho cego e um ouvido surdo, né? Porque com o olho cego você não vê tudo aquilo que estão fazendo de errado contra você. E com o ouvido surdo você não ouve tudo aquilo que estão falando mal de você. Então o segredo para a paciência é ter um olho cego e um ouvido surdo.
Mas, meu irmão, quando nós pensamos na misericórdia de Jesus, nós devemos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos dê a bênção de sermos gentis e moderados. E o argumento de Paulo é muito forte. Ele diz assim: por que eu tenho que tratar meus irmãos bem, ainda quando eles não mereçam e ainda quando eles me tratem mal? Paulo diz aqui: perto está o Senhor. Alguns autores pensam: então Jesus está voltando, eu tenho que atuar direito, senão eu vou para o inferno. A ideia da palavra não é essa. A ideia é que Jesus está perto. Toda a nossa vida é vivida diante da face de Deus. Jesus diz para nós, amados irmãos, que Ele estaria conosco todos os dias. A sua vida está diante da face de Deus, diante da cara do Senhor. Ou seja, em todo momento da sua vida, o seu primeiro espectador é Deus. O seu primeiro espectador é Jesus. Quem está vendo tudo o que você faz é Jesus. E aí, você precisa agradá-lo. Porque Ele não tratou você como você merecia. Antes de pregar, eu tive que pedir perdão para o Davi. Vocês acreditam nisso? Ontem à noite, ele atuou de um jeito que eu não gostaria. E quando eu entrei no carro, eu fui para cima dele como um rolo compressor, irmãos. Ele estava errado. Eu sou o pai dele. Eu tinha que corrigi-lo. Mas eu fiquei mais bravo do que deveria. Eu falei: oh Deus, o Senhor faz cada coisa com a gente, né? O Senhor nos humilha antes de pregarmos a palavra. Eu pedi perdão para ele, ele me perdoou. Por isso que eu estou pregando para você nessa manhã. Mas como nós somos falhos, nós precisamos da graça de Jesus. Então peça ao Senhor que quebrante o seu coração. Peça ao Senhor que te dê a bênção de ser parecido com Ele. Eu hoje fui obrigado a orar, falei: Jesus, me ajuda a aprender contigo. Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu falei: Jesus, eu ando contigo, Senhor, e não aprendo misericórdia, Senhor. Mas o Senhor é bom. Ele nos mostra quem nós somos. Para que nós entendamos que nós dependemos dEle. E Ele nos perdoa. E Ele nos dá a oportunidade de continuarmos crescendo. Que Deus nos dê a bênção de sermos mais gentis, amém, irmãos? No trato dentro de nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com as pessoas que nos ofendem. Que nós sejamos gentis na igreja com os irmãos que não atuam do jeito que nós gostaríamos que eles atuassem. Que nós sejamos mais doces, se nós caminharmos com Jesus. Cada vez mais, a moderação vai ser uma característica da nossa vida. Que Deus nos dê a bênção de atuarmos com misericórdia, mesmo quando as pessoas merecem justiça. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, em último lugar, como eu posso ser protegido pela paz? A palavra de Deus diz: permaneça firme. Segundo lugar, viva em unidade. Terceiro lugar, alegre-se no. Quarto lugar, seja gentil. Em último lugar, busque ao Senhor. Em último lugar, busque ao Senhor. Versículos 6 e 7. Versículo 6, leamos todos juntos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo diz, queridos irmãos e irmãs, que a ansiedade é terminantemente proibida. O crente não pode ficar ansioso, não, pastor, mas nem por aquele grande problema, não, pastor, por nada. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade é terminantemente proibida para o cristão. E aí a maioria dos cristãos que eu conheço peca, que a maioria são ansiosos. Então já precisam se arrepender de cara. Mas Jesus não só nos dá uma ordem que nos é
aos nossos olhos quase impossível de obedecer, mas não é impossível porque ele está dando a ordem. Ele dá o remédio e nos ensina como obedecê-la. Ele diz, antes, porém, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graça. Jesus disse que o remédio para a ansiedade na sua vida é orar. A palavra usada para orar no grego significa se humilhar. Orar, então, é se humilhar diante de Deus. Ele diz que nós apresentamos as petições, nós dizemos, Deus, nós precisamos que o Senhor abençoe a Igreja Unida, precisamos que o Senhor abençoe a nossa cidade, precisamos que o Senhor converta pessoas, nós apresentamos nossas necessidades diante de Deus. Mas quando nós passamos por angústia, então, irmãos, nós suplicamos. Quando um filho está nas drogas, quando um filho está na prostituição, quando alguém da sua família está doente, você tranca o quarto e fala, Deus, me socorre, me salva, me ajuda! Isso é súplica. Você suplica na presença de Deus. Mas além de petição, oração e súplica, Paulo diz que nós devemos apresentar ações de graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. Eu queria ter muito tempo para falar muito sobre oração aqui. Mas hoje o Senhor está nos chamando, irmãos, a buscar a face dele em oração. A igreja tem enfrentado dias difíceis no Brasil. E eu quero dizer para você, quero ser bem direto, isso tem acontecido porque a igreja não tem orado como deveria. Como está a sua vida de oração, no particular? Como está a sua vida de oração com a sua família? Como está a sua vida de oração aqui na igreja? Você frequentou quantas reuniões de oração aqui na igreja esse ano? Preciso falar mais alguma coisa? Você está orando com o povo de Deus? Então nós estamos vivendo dias difíceis porque nós não estamos orando como deveríamos. E pasme comigo, irmão, batalhas espirituais só podem ser vencidas com armas espirituais. Esses dias, irmãos, têm sido dias de grande batalha. Estava no Rio Grande do Sul pregando a semana passada, encontrei um jovem pastor que é meu filho na fé, veio a Cristo no meu ministério. Uma bênção. Foi para a cidade de Cachoeira do Sul, a igreja estava morrendo lá, Deus o tem abençoado muito. Mas no primeiro dia que aquele moço chega na porta da casa dele, quando ele muda, a primeira coisa que ele recebe é um trabalho de macumba na porta da casa dele. Na porta da casa do pastor. A esposa do pastor, menina brilhante, jovem médica, presbiteriana desde menina, sabe catecismo, teologia reformada, uma excelente teóloga. Naquele lugar, ela diz, pastor, eu nunca tinha vivido a batalha espiritual, como agora. A ponto de sentir a opressão do maligno. E o maligno, às vezes, soprando coisas ruins na cabeça. Ontem eu falei algo aqui na reunião de oração, eu quero que você fique ligado. O campo de batalha da batalha espiritual é a sua mente. Fique ligado nisso. Então, quando besteira começar a vir à sua mente, entenda que Satanás é ilusionista. E ele chega e fala assim, você viu fulano? Ele olhou torto para você hoje. Ele só sopra. Aí você fala, ele olhou torto por mim, e você começa, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. E aí já era. Ah, a vida está muito difícil, por que você não acaba logo com isso? Aí você vai, pega o carro e joga na frente de alguém. Isso é o diabo que sopra. O campo de batalha é aqui. Para ter uma paz protegendo a gente contra os ataques do inimigo na mente, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Nós temos que ter comunhão com o Senhor. Então, quando loucuras vierem à sua mente, caia de joelhos, clame a misericórdia de Deus e diga, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. A minha vida pertence ao Senhor. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu sou dele. E para ele eu quero viver todos os dias da minha vida. Meus irmãos, Jesus disse que ele é a videira e nós os ramos. Quem estiver ligado nele, ele nessa pessoa, se dará muito fruto. Sem Jesus você não pode fazer nada. Então, se você quer ter paz na sua vida, vencer essa ansiedade louca que está te perturbando, está na hora de você se voltar para a oração. Ao final desse sermão, eu quero perguntar a você. Você está cheio da paz de Deus hoje? O caos está acontecendo ao seu redor, mas você está dominado pela paz? Quem acompanhou meu Instagram e alguns grupos viram que uma prima muito querida, na família da minha mãe, nós somos muito unidos. Provavelmente foi sequestrada, está desaparecida.
Tem uma filhinha de 7 anos, a filhinha nem sabe ainda. E eu falei assim, Senhor, o Senhor me bota em cada uma, eu vou ter que pregar sobre paz. Logo no momento desse. Eu falei, se o Senhor não me encher de paz, eu não prego amanhã, não. É difícil a situação, irmão. Mas que privilégio é ter a paz de Deus agora, guardando a minha mente e o meu coração. Porque Jesus me amou e morreu para me salvar. E eu sei que ainda que a situação seja complexa, tudo que o Senhor faça pela minha prima, pela nossa família, pela minha tia que está sofrendo muito, vai ser o melhor. Porque Ele nos ama e Ele deu Cristo na cruz para nos salvar. Você está cheio da paz de Deus? Mesmo que tudo esteja caindo aos seus pés. Você tem essa paz protegendo a sua mente e o seu coração? Se você quer esse guardião na porta da sua mente e do seu coração, que é a paz de Deus, você precisa estar em Cristo Jesus. Porque essa paz só é possível para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que reconhecem o seu grande amor, para aqueles que reconhecem que Ele deu a sua vida na cruz para pagar os nossos pecados, para aqueles que reconhecem que Ele ressuscitou, para aqueles que reconhecem que Ele nos ama, para aqueles que sabem que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que têm a vida eterna, para aqueles que vivem aqui em comunhão com o seu Senhor e têm a certeza que vão se encontrar com o seu Senhor na glória, porque Ele os amou e deu a vida na cruz para salvá-los. Que nessa manhã você se arrependa dos seus pecados, creia em Cristo Jesus e se entregue totalmente a Ele, para poder permanecer firme, viver em unidade, alegrar-se no Senhor, ser gentil e buscá-lo em oração. E então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus.